fala-se hoje muito uma conversa em termos de bate-papo, conversa fiada, conversa afiada, conversa virtuosa, círculo de debate, de comentário. Eu acho que está fazendo falta hoje um bate-papo entre aqueles que vivem numa mesma família, entre aqueles que se reúnem em grupo para executar determinados trabalhos, exatamente para se conversar a respeito da vida, daquilo que a vida é, do que ela está nos oferecendo no dia a dia. E aquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho, e por que nós chegamos no ponto que nós chegamos, que somos viajantes do tempo. Temos uma certidão de nascimento, temos um aniversário e contamos tempo em função do tempo que a gente está aqui na Terra. Então acho que é bom a gente bater um papo, não, levar de vez em quando a respeito das coisas que a gente está fazendo, dos nossos projetos, se está dando certo ou não, se a gente está satisfeito ou não com o que está acontecendo. Bastante interessante, porque até então eu era médium somente de psicofonia, ou seja, somente falava o que os espíritos traziam, as informações. E a partir de um determinado momento, um espírito que se apresentou do nome de Silvestre nos informou que estaria trazendo algum material, algumas mensagens. Com o passar do tempo, nós, através da psicografia, esse foi o método usado, nós passamos a ver que aquilo estava ganhando um corpo de uma história. E depois de conversar com os companheiros ali presentes, que fazia parte das reuniões em que frequentávamos, chegou-se à conclusão de que, olha, valeria a pena colocar isso no papel realmente. Um grande amigo nosso, para todos conhecem, o Orson Carrara, pegou esse material também e achou muito interessante. Falou, olha, vale a pena a gente realmente publicar isso daqui, transformar isso em livro. Você vê que a história, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vai ver realmente que conta a história de diversas pessoas. Então tem diversos personagens ali envolvidos nessa história. Então nada mais, nada menos do que o médium, eu, Carlos, então no momento, fui um intermediário, alguém que colaborou com tantos dos outros irmãos ali. Nos primeiros momentos que nós tivemos a oportunidade de receber as psicografias, a gente começou a enxergar ali um conteúdo tal que pudesse ser aproveitado na forma de um livro. A partir daí, começou a surgir grandes discussões entre as pessoas envolvidas. Ora, isso tem um porte de um livro. Como seria esse livro? Seria apenas mais um livro de narrativa? O que nós poderíamos agregar? Vamos aproveitar as boas ideias que já existem. E essas boas ideias, que eu me refiro, são justamente a postura, a metodologia aplicada por Kardec. Ora, se um espírito está oferecendo determinadas ideias, essas ideias estão sendo transmitidas para o médium, e existe todo um conjunto de pessoas que estão recebendo essas ideias, vamos tentar passar para o papel aquilo que de fato nós já estávamos fazendo. Antes até de que as psicografias, formalmente falando, iniciassem, houve alguns contatos prévios, digamos assim, dos espíritos para conosco, na forma de pequenos textos, pequenos toques. E desde aquele momento ficou claro, tudo, sem exceção, que vai ser trazido a partir de agora, procure pensar sobre ele. De modo que a gente pode dizer, sem nenhum receio, que nessa obra, a postura inicial de Kardec veio dos próprios espíritos. E a partir de um certo ponto, sim, a gente absorveu isso e aí aquilo que a gente está chamando aqui, pode chamar de parceria, de fato se consolidou. Surpresa, evidentemente, e agradecimento pela oportunidade. Pude tomar contato com um trabalho muito sério que procura desenvolver uma tese importante e ainda não bem entendida pelo movimento espírita, ou por alguns espíritas. É de que há entre a espiritualidade e os espíritos encarnados, na área da comunicação espírita, de espíritos para o homem, uma parceria muito perfeita, muito ajustada. O que eu percebi é que houve o trabalho de duas equipes que se juntaram para uma só proposta, um só projeto, para tentar dar alguma orientação, como já outras existentes nos livros de Kardec, de como lidar com a mediunidade e fazer dela um instrumento útil, não só para o médium, que atua, evidentemente, quando ele busca um conhecimento e uma metodologia adequada, como o médium poder passar
tudo aquilo que os espíritos pretendem passar para o homem na atualidade, principalmente por aqueles que naquele momento estarão aptos a perceber esses ensinamentos para novos processos de reflexão. Este ponto de análise eu vejo em particular até, e depois conversando com os demais amigos, que foi o grande diferencial desta obra, desse trabalho. Porque ligado, aliado a toda essa história, né, o romance, como você bem colocou, vem essa análise do nosso companheiro Demerval, que analisando realmente o livro, observando e fazendo uma ligação com as próprias obras de Allan Kardec e outros livros, outros materiais oferecidos aí para todos nós, ele foi fazendo uma ligação com essa história, mostrando realmente não a veracidade de tudo, porque é difícil se provar aquilo que realmente a gente não consegue pegar, mas pelo menos fazendo uma ligação lógica dos trabalhos, daquilo que o Silvestre, então esse espírito amigo, nos apresentou. É muito importante o trabalho realmente de análise, ou talvez eu posso dizer aqui, até mais importante do que o próprio trabalho em si, é a análise, é o que nós entendemos daquele material que é trazido. Porque o material trazido sem uma análise profunda, sem a busca incessante de esclarecer aquilo que está sendo apresentado, aliado, ou melhor, baseado nas obras de Allan Kardec, nas ideias do próprio Kardec, eu acho que sem isso perderia toda a força desse próprio trabalho, como nasce no Centro Espírita. Naquele momento a gente não estava ainda plenamente capacitado, vamos dizer assim, para entender a proposta dos espíritos. Mas já existiam alguns germes dessa postura de parceria, dessa postura de entender aquilo que Kardec fez um esforço muito grande para registrar em suas obras. Os espíritos são pessoas e nós somos espíritos. Foi a partir do momento, e o próprio trabalho permitiu a gente chegar a essa constatação, mostrou claramente por que os espíritos estavam ali. Não era para agitar um livro, isso é uma consequência de ordem do mundo material como o nosso. Estavam ali justamente para esclarecer, no primeiro momento, as pessoas ali envolvidas dessa verdade maior, que nós somos espíritos. Isso teve uma repercussão para a gente de imediato positiva, a gente conseguiu, ou teve a ideia de colaborar para que outros também tivessem essa percepção, na forma de um livro. E não se entendeu que mediunidade é uma lei natural. Sendo uma lei natural, não há invenção nenhuma. É apenas um processo de ajuste que se faz. Sendo natural, não é antinatural, é lógico e óbvio que eu estou falando. E não pode ser trabalhado no plano da fantasia ou no plano do imaginário. É essa metodologia que Kardec indica. Saber efetivamente quando, onde, para quê, em que sua situação o médium pode se fazer útil, desde que se conscientize em ser um médium espírita, no sentido de passar a comunicação dos espíritos para o ser humano. Desde que o médium, evidentemente preparado, se coloca numa mesa, pegando uma caneta para receber a comunicação do plano espiritual, imediatamente ele está conectado com espíritos que estão tentando desenvolver um trabalho em favor da criatura humana pela psicografia. Ora, esse é um trabalho de parceria por excelência, porque depende de afinidade, depende de frequência. Ora, essa frequência permite o intercâmbio, é realmente muito essencial do conteúdo que os espíritos querem passar para nós. Evidentemente, usando os recursos da linguagem do médium, para que essa mensagem possa ser entendida por aqueles que naturalmente vão ter condição de conviver com ela, ou encontrá-la num contexto da leitura de um livro. Se nós perdêssemos essa visão de que existe um planejamento do plano espiritual, vou falar aqui de um jeito, nós andaríamos um pouco manco, porque a espiritualidade nos ajuda a todo momento. Agora, o que mais é importante, acho que em todo esse trabalho, é com relação ao engrandecimento, ao crescimento que nós temos com os trabalhos que recebemos. Acho que isso deve ficar muito claro para todos nós. Em primeiro lugar, é o aprimoramento, o crescimento moral daqueles que está recebendo. Nós não podemos ser médiuns de passar a informação e não pegar ela para nós. Acho que o primeiro ponto é uma análise profunda daquilo que nós estamos recebendo.
O próprio Silvestre, né, que é o espírito que narrou essa história de como nasce um centro espírita, ele deixou bem claro, ó, primeiramente nós estamos passando para vocês. O que vocês vão fazer com isso é problema de vocês. Vocês vão ver se é possível levar isso adiante ou não, mas o que nós estamos apresentando é para o engrandecimento, para ver aonde vocês podem melhorar e se modificar com isso e colaborar para o engrandecimento da própria sociedade.